Às vezes a gente não faz ideia das orações que a gente faz, né? É engraçado isso. Eu me deparei aqui com uma oração que eu fiz no dia 15 de dezembro de 2023. Eu lembro que em um dos momentos de devocional, de leitura da Bíblia, eu me deparei com um versículo que eu me questionei muito, como que alguém consegue colocar essa oração dentro da Bíblia? E eu percebi que a Bíblia ela é escrita por homens tão pecadores quanto eu. E naquele momento, ao entender isso, uma máscara, uma venda caiu dos meus olhos. E eu comecei a clamar e a pedir para que o Senhor me livrasse também desse mesmo pecado. Provérbios, capítulo 30, versículo 7. Diz assim: duas coisas te pedi. Não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. 15 de dezembro de 2023. Eu pedi ao Senhor me livrar da língua mentirosa, da minha língua mentirosa. Foi quando eu me deparei com esse pecado. Por mais que eu estivesse dentro da igreja, e é isso que eu falo e sempre ressalto aqui, mais que você esteja dentro da igreja, mas se você não estiver aberto verdadeiramente para ser transformado pelo Senhor, você vai passar anos da sua vida vivendo a mesma coisa. Mas a partir do momento que você começa a falar assim, Senhor, me transforma, a partir da tua palavra, sua vida ela começa a mudar. E tem pessoas com testemunhos maravilhosos, tem pessoas com lindos testemunhos. E esses dias eu parando para pensar e para lembrar na maior transformação que o Senhor fez na minha vida foi a partir do momento em que eu comecei a pedir para que o Senhor ele me libertasse de pecados, me libertasse de coisas que haviam me aprisionado, que haviam me acorrentado por tantos anos. E um desses pecados, dentre uma lista repleta de pecados, esse pecado, ele estava ali no topo. Por quê? É algo que você tenha consciência de que não pode, que não é correto, que não é devido, mas que você pratica. Lá em Apocalipse 19, diz que não entrarão no reino dos céus os adúlteros, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, mas a gente simplesmente descarta essa parte do versículo e segue nossa vida. E foi isso que aconteceu comigo por muito tempo. Eu percebo que esse, em especial, ele estava comigo desde muito tempo. Desde quando eu achava que era conveniente mentir sobre uma pequena coisinha, uma pequena brincadeira, sobre uma tarefa de casa que eu não tinha realizado e que eu tinha que entregar e eu não fiz e simplesmente eu achava que era conveniente mentir. E aquilo foi se tornando algo natural. Mentir começou a se tornar algo natural. E esse é o grande problema da nossa vida. Quando o pecado, principalmente o da mentira, ele se torna natural. Minha mãe, ela sempre falava uma coisa muito engraçada pra mim. Que quem mente é filho do diabo. Porque quem é o pai da mentira é o diabo. E ela sempre falava isso pra mim. Mas eu acabava não me importando com isso. Eu acabava não dando tanta importância. E aquilo foi me acorrentando por muito tempo. Até que eu tive a consciência de que era necessário me libertar daquilo. Que era necessário eu reconhecer, confessar e abandonar. E o processo de confissão de pecado, principalmente o da mentira, não é uma tarefa muito fácil. Meu Deus do céu. Foi angustiante. Foi angustiante eu estar ali diante do Senhor e vir à memória todas as vezes que eu queria me autopromover, todas as vezes que eu gostaria de me dar bem em determinada coisa, todas as vezes que eu achava que era conveniente, que era mais confortável mentir, que era mais confortável enganar alguém, que era mais confortável não falar a verdade, omitir. E vir tudo isso à memória e você confessar ao Senhor ali, Senhor, me perdoa por isso, me perdoa por esse dia, me perdoa por aquele dia que eu tive que esconder determinada coisa de tal pessoa. E eu comecei a confessar ao Senhor. E ali eu entendi que era um dos princípios de você viver uma vida próspera, de viver uma vida sincera e com retidão diante do Senhor.
E a prosperidade que eu tô falando pra você aqui não é só uma prosperidade na sua vida financeira. Porque sim, você ser leal com os seus negócios também faz parte dessa prosperidade, que aqui em Provérbios 28 ele fala. Mas você ser sincero com as pessoas, você ser sincero diante do Senhor, principalmente. E em Provérbios 28, 13, ele fala assim: o que encobre as suas transgressões nunca, repare bem, nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Gente, eu lembro que quando eu li essa palavra, ali ainda em dezembro, eu comecei a interceder para que o Senhor ele me desse a oportunidade de ser transformada, de viver uma nova vida, de viver uma transformação a partir do abandono desse pecado. E foi isso que ocorreu na minha vida. Foi isso que ocorreu na minha vida espiritual. Eu já falei aqui a respeito do batismo com o Espírito Santo, era algo que eu gostaria, que eu havia pedido ao Senhor lá em junho do ano passado, se não me falha a memória, mas que para alcançá-lo foi necessário eu romper com algumas barreiras. E uma dessas barreiras que me impediam de acessar o nível mais íntimo com o Senhor, mais profundo com o Espírito Santo, era as mentiras que haviam aprisionado, era o tanto de impureza que havia dentro do meu coração. Em Mateus 23, 27, a Bíblia ela fala, Jesus ele fala sobre o sepulcro caiado. São aparentemente estruturas lindas, bonitas por fora, mas que por dentro está cheio de impureza e de imundícia. Eu lembro que quando eu li aquilo bateu tão forte dentro do meu coração. E eu comecei a me analisar, comecei a refletir sobre a minha história e percebi o quanto que tinha de impureza, o quanto de imundície que havia dentro de mim. E parecia que eu vomitava tudo aquilo diante do Senhor. Parecia que quanto mais eu confessava, mais havia dentro de mim, sabe? E eu faço esse convite para você. Faça essa análise. Faça análise da sua estrutura. Porque aparentemente, quando você olha para si mesmo, quando as pessoas olham para você mesmo, acha que é uma estrutura bonita, aparentemente correta, mas que por dentro tem tantas falhas, tem tantas coisas que precisam ser transformadas, que precisam ser mudadas. E aqui ele fala, me livre da vaidade. E eu percebi que a mentira, ela estava muitas vezes associada com o desejo de você se apresentar da melhor forma diante das pessoas. Porque você tem medo de que as pessoas saibam quem você realmente é. Eu não estou falando de você, estou falando sobre mim. Estava falando sobre as sensações que eu tinha. De que as pessoas, elas se chocassem, sabe? Quando descobrissem sobre o que realmente eu pensava, sobre o que eu realmente era. E esse medo de você querer aparentar ser tão bom só te aprisiona na vaidade, no desejo de se autopromover. E nesse momento você acaba roubando das pessoas o direito de saber a verdade. E é necessário. A partir do momento em que você rouba dessas pessoas o conhecimento da verdade, é necessário que você restitua. É necessário você fazer isso, para você poder prosperar. E eu gostaria de ler para você e que você meditasse nessa palavra. Em Lucas 19, a gente vê a história de Zaqueu. Zaqueu, ele defraudou muita gente. Zaqueu, ele defraudou gente pra caramba. E um dia que ele tem um encontro com o Senhor, ele fala assim para o Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado, o restituo quadruplicado. E veja só o que o Senhor falou para Zaqueu. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Veja só, a partir do momento em que Zaqueu ele decidiu andar com sinceridade diante do Senhor, a partir do momento em que ele decidiu, ele colocou no coração dele ser leal com as pessoas e restituir aquilo que ele havia tomado das pessoas, o Senhor entrou com salvação na casa dele. E é isso que eu tenho para falar para você. E muitas vezes, áreas da sua vida, ela tá travada porque
você tem coisas que precisa resolver dentro de você, sabe? Muitas coisas estavam travadas na minha vida porque era necessário eu reconhecer, confessar e me libertar daquilo. A palavra ela é maravilhosa quando diz que aquele que confessa alcança a misericórdia do Senhor. E foi necessário eu confessar tudo diante do Senhor, mas principalmente diante das pessoas que eu havia roubado o direito de saber a verdade. E esse foi um processo muito angustiante, mas foi libertador para mim. E hoje eu consigo viver de forma transparente. Hoje eu tenho conseguido viver um rompimento. Hoje eu tenho conseguido viver com sinceridade, com transparência, sabe? Diante da minha mãe, diante dos meus familiares, dos meus conhecidos. Lembro que eu até anotei aqui na Bíblia o dia em que tudo mudou. Eu lembro que eu sentei com os meus familiares. Já havia clamado ao Senhor para que Ele me desse a oportunidade de falar sobre isso. E eu fui falar. Olha, eu fiz isso, fiz aquilo. E eu quero pedir perdão. Gente, foi... Eu não consigo expressar pra você a sensação que eu tive. Eu não consigo expressar pra você o quanto foi necessário eu confessar aquilo, pedir perdão, pra alcançar a graça e a misericórdia do Senhor. Foi extremamente necessário confessar aquilo, não só diante do Senhor, mas também para as pessoas que eu amava, para as pessoas que eu havia tomado o direito de saber a verdade. Porque há muito tempo eles haviam tido uma imagem de quem eu era. Eles haviam tido uma visão distorcida de quem eu era. E a partir do momento que eu tive que confessar para eles, quando eu tive que confessar diante do Senhor e reconhecer aquilo, eu fui liberta. Eu fui liberta de coisas que eu sequer achava que eu estava aprisionada. Porque o inimigo, ele te cega de uma maneira que ele te faz achar que sua vida é muito confortável, que é muito melhor, é tranquilo, é mais, como que eu posso dizer, é menos doloroso você falar a verdade, porque a verdade muitas vezes ela vai decepcionar pessoas, muitas vezes a verdade ela vai machucar pessoas, muitas vezes a verdade ela vai fazer com que pessoas saiam da sua vida. E por ter esses medos, você acaba mentindo, você acaba enganando. Mas você não percebe que tudo isso acaba aprisionando você e te afastando de ter um relacionamento sincero com o Senhor. Então, eu gostaria de deixar para a sua reflexão isso. E te propor o desafio. Te propor o desafio de você analisar a sua estrutura. Avaliar você mesmo, sabe? E te fazer um convite de que você possa encontrar no Senhor a liberdade que você tanto procura, a paz que você tanto procura. Que parece, a primeiro momento, vai parecer para você desafiador, difícil você confessar tudo, mas que é necessário para você encontrar graça e misericórdia do Senhor, que é necessário para você viver uma vida próspera diante do Senhor. E, cara, é um pecado tão miserável que, gente, ele vai surgir nos momentos que você vai estar disperso. A vontade de mentir vai surgir em momentos que você está mais disperso. Então começa a policiar. Quais são os momentos em que surge essa vontade. E vai ser em momentos em que você não conseguiu lidar bem com o prazo e você perdeu. Vai ser um momento em que você quer se autopromover em uma história. É um momento em que você tem medo de frustrar as pessoas, frustrar ou decepcionar alguém com a verdade. Começa a mapear todos esses momentos que surgem esse desejo. Começa a listar. Começa a identificar, a padronizar quais são esses momentos que surge esse desejo, essa vontade. E começa a vigiar. Eu tenho percebido que esse processo de libertação nada mais é que um processo de você tomar consciência. Porque muitas vezes você está levando sua vida tão no automático que você não percebe que nesses pequenos momentos, nesses pequenos momentinhos, Satanás ele tem utilizado como brechas
pra te prender a ele. Sim, pra te prender a ele. E peça ao Senhor ajuda. Peça a Ele. Se você não consegue com suas próprias forças, se você fez o exercício da consciência, mas que por determinados momentos você acabou escorregando, peça ajuda ao Senhor. Peça assim, Senhor, vem aqui, me ajuda. Vem aqui, eu não consigo sozinho. Fala com sinceridade. Fala com sinceridade para o teu Pai. Inclusive, nesse versículo de Mateus 23, 27, Jesus ele fala, fariseus, não são sinceros. E esse que é o problema, a gente não conseguir ser sincero com o Senhor. Seja sincero com Ele. Fala pra Ele. Fala pra Ele, Senhor, eu tenho essa dificuldade. Eu tenho errado muito nessa área. Eu tenho tido dificuldade nessa área. Me ajuda, Senhor. Eu quero andar com sinceridade. Não só diante de Ti, mas diante das pessoas. E Ele, mais do que qualquer outra pessoa, está disponível para te ajudar. E eu falo isso por experiência própria. Viver uma vida com o Senhor, ela te dá liberdade. Viver uma vida com o Senhor, ela te transforma. Viver uma vida com o Senhor é extraordinário. Então eu te faço esse convite. Experimente pedir ajuda ao Senhor. Experimente confessar. Experimente deixar essas coisas que te aprisionam.